É claro, fica evidente com a minha fala que a missão de Jesus era esta: de pregar a palavra de Deus. E se tem alguém, meus irmãos, quantos me ouvem, digam amém. E se tem alguém que poderia fazer esta obra com sucesso como fez, se teria alguém que poderia fazer esta obra gloriosa como fez, sozinho, foi Jesus. Jesus poderia pregar sem precisar de ninguém. Jesus poderia curar os enfermos sem precisar de ninguém. Jesus poderia fazer a obra de Deus sozinho, sem precisar de ninguém. Mas Ele, mesmo sendo Deus, Ele optou em fazer a obra na companhia de alguém. É por isso que Ele escolheu discípulos. É por isso que Ele escolheu apóstolos. É por isso que Ele escolheu homens para que pudessem caminhar ao lado dEle, para poder colocar em prática a missão que Ele recebeu. E a Bíblia diz que Ele escolhe 12. E aonde Jesus vai, os 12 estão com Ele. E nesses 3 anos de ministério de Jesus, coisa gloriosa estes homens viram, sim ou não? Sim. Esses homens foram testemunhas oculares de coisas gloriosas que nenhum homem tinha visto até aquele momento. Esses homens viram mortos sendo ressuscitados. Esses homens viram leprosos sendo limpos. Esses homens viram paralíticos voltarem a andar. Esses homens viram pão e peixe multiplicar no deserto. Ou seja, a experiência que esses homens estiveram ao lado de Jesus foi uma experiência única. Foi uma experiência gloriosa. E foi uma experiência peculiar. Porém, dos 12, nós sabemos que sempre tem aquele que é mais chegado. Sempre tem aquele que é mais próximo. Sempre tem aquele que tem um nível, um patamar de intimidade com o mestre maior. E nós sabemos que dos 12, quem era mais próximo do mestre, quem era? Pedro, Tiago e João. E desses 3 eu queria destacar aqui um personagem, porque ele faz parte do texto que nós lemos agora. Pedro. Pedro, nós sabemos que ele teve as suas complicações. Era um homem que oscilava, não é verdade? Era um homem que uma hora estava disposto a andar pelas águas, mas também quando precisou negou Jesus 3 vezes. Então eu costumo comparar Pedro com a minha vida e a sua vida. Nós somos um Pedro diante de Deus. Somos pessoas complicadas. Somos pessoas cheias de alto e baixo. Uma hora você chega no culto aqui cheio de Deus, outro dia você chega aqui quieto, calado, cabisbaixo, não abre a boca, não dá um glória, não dá uma aleluia. Ou seja, por quê? Porque nós somos um Pedro. Mas Pedro, mesmo com essas complicações de personalidade, de caráter, foi um homem escolhido por Deus. Jesus amava Pedro, escolheu ele, colocou Pedro para andar com ele 3 anos na face da terra. E a Bíblia diz que aonde Jesus estava quem? Pedro, Tiago, João e os demais. O texto que você leu comigo é bem claro. Você deixou a Bíblia aberta? Espírito Santo! Se você fechou ela, abre de novo ela por aí, por favor. Eu não sou um pregador do manto, tá bom? Eu sou um pregador da Bíblia. Então eu quero que você abra comigo. Olha o que diz que Jesus entrando na casa de Pedro. Olha só que interessante. Só que antes de Jesus ter entrado na casa de Pedro, Jesus já tinha entrado em outras casas. E enquanto Jesus está entrando em outras casas, o texto que nós lemos agora, minha pastora, diz o quê? Que a casa de Pedro tinha um problema. Ele está entrando com Jesus em outras casas, vendo Jesus curar, salvar, libertar, fazer coisas gloriosas, mas em particular, a casa de Pedro tem problema. E quando eu li isso daqui,
aqui o Senhor saltou no meu coração uma verdade que eu quero que você entenda hoje, porque eu entendi isso. Pedro é o exemplo de quem aqui? Pedro é o exemplo de quem tem chamada. Pedro, ele simboliza aqui quem? O obreiro fiel que Deus chamou. Pedro aqui simboliza quem? O missionário, o pregador, aquele que foi chamado para servir no altar. E às vezes, não é pelo fato de eu ter chamada, não é pelo fato de eu apenas estar no altar, não é pelo fato de eu ocupar um púlpito, uma tribuna, que eu vou estar ileso de problemas. É verdade. Não é porque eu prego que a minha vida será Alice no País das Maravilhas. Não, Jesus, Não é porque eu sou pastor que a minha vida será um mar de rosas e de flores. Não é porque eu sirvo a Deus, que eu ganho almas, que eu faço a obra, que eu sou assim como mestre, que eu não vou passar por problemas nessa vida. Verdade, Jesus. E a maior prova disso está aqui. Pedro está andando com o mestre. Ei, Pedro é o homem íntimo de Jesus. Pedro é um dos mais próximos. Pedro é um dos mais chegados. Lá no Nordeste, esse tipo de pessoa igual Pedro chama-se o xodó de alguém, porque é o mais próximo, é um dos mais queridos, é um dos que estão ali mais perto. Mas nem por isso Pedro está livre de ter um problema dentro da sua casa. Pergunte para o obreiro que está ativo na obra. Pergunte para o pastor e para a pastora. Pergunte para o missionário, para o pregador, para o ganhador de alma, para o cantor. Pergunta para quem faz parte de algum departamento da igreja se ele está servindo e se não tem um problema na sua casa para ser resolvido. Tem gente que está pregando a palavra, está ganhando alma, mas tem um atribulado dentro de casa. Tem gente fazendo a obra de Deus, mas tem alguém perdido dentro da sua parentela. Tem pastora, tem missionária, dirigente de círculo de oração, que está dirigindo o trabalho, está dirigindo o culto, está à frente do projeto de oração, mas tem um marido que ainda não é convertido. Tem um filho que se desviou da igreja. Tem alguém que está afundado no crack, na cocaína, na maconha, na biqueira, está preso, está numa vida promíscua, está desviado, está atribulado, mas mesmo assim está andando com o mestre, está pregando a palavra. Isso daqui é para mim e para você, querido. Ministério não é para quem quer. Ministério é para quem tem chamada. Porque se você não entender esse negócio aqui, você não serve para o altar. Se você não entender esse negócio aqui, você não serve para o ministério. Porque servir a Deus é servir a casa de quem está lá fora e ter complicações dentro da minha. É visitar casas de pessoas lá fora, tendo uma grande necessidade também dentro da minha casa. Escute, é um pensamento meu. Pedro está com um problema em casa, a sogra está enferma. Então você imagina que o ambiente não é um dos melhores. Quando a gente tem alguém com problema em casa, enfermidade em casa, com a tribulação em casa, dificilmente essa casa será uma casa que tem alegria. Dificilmente essa casa será uma casa que todo mundo está dando risada. Pelo contrário, o clima fica hostil, sim ou não? Sim. A atmosfera fica pesada, sim ou não? Sim. Parece que o negócio está complicado. Aí você imagine que é deste jeito que a casa de Pedro está. Mas aí Pedro saiu de manhã cedo porque tinha obra para fazer. Passou o dia todo da cima e para baixo na companhia do mestre. Querido, quando você está na companhia de Jesus,
Quando você está assim com Ele, você até esquece que tem problema dentro de casa. Porque a presença dele preenche o vazio. A companhia dele te faz esquecer que você tem problema em casa. Dificilmente alguém que está aqui neste culto, que já sentiu Deus neste lugar, que sabe que Ele está neste lugar, em algum momento eu vou te perguntar: você lembrou que tem problema em casa? Dificilmente você lembrou, porque quando você está na presença de Deus, a presença dele é o que passa na tua vida. Problema a gente resolve depois. O que eu quero é aproveitar essas 2 horas de culto que eu tenho para sentir Ele, para adorar Ele, para glorificar a Ele. Porque enquanto eu adoro Ele aqui, lá na minha casa, quem trabalha é Ele, quem salva é Ele, quem restaura é Ele. Quem está entendendo esta palavra aí? Deixa eu ver. Pedro saiu para trabalhar, foi fazer obra. Aí a Bíblia diz que Jesus entrou em diversas casas. Verdade. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de um principal da sinagoga chamado Jairo. Meu Deus! A menina está morta. Eita, Jesus! Jesus entrou na casa daquela menina, sim ou não? Você leu o texto? Mateus capítulo 9? Aí a Bíblia diz que é bem claro que Jesus entrou no quarto que a menina estava e não entrou sozinha. Ele não entrou sozinho. Quem é que entrou no quarto com ele? Quem lembra? Pedro? Tiago? Então Pedro estava dentro do quarto quando viu Jesus ressuscitar aquela menina. Que coisa gloriosa, que testemunho. Aí deu a noitinha, a tardezinha, Pedro voltou para casa e talvez alguém perguntou: e aí Pedro, como foi a obra hoje? Rapaz, hoje Jesus estava inspirado. Hoje o culto foi tremendo. O que aconteceu lá, rapaz? Sabe a filha de Jairo, aquela menininha pequena? Então, ela ficou doente e morreu. Mas quando Jesus chegou dentro da casa de Jairo, ele só liberou uma palavra só. A menina deu um pulo da cama, saiu andando, saiu gritando com vida, e Jesus foi glorificado. Pedro, tá bom? Mas peraí, Pedro, você não anda com o mestre? Ando. Você não é assim com ele? Então peraí, ele entrou na casa dos outros e na sua que você anda assim com ele. Por que ele não entrou? Por que ele não veio aqui hoje então, Pedro? Não é assim fazer a obra, não é assim, meus irmãos. É você servir o altar, é você servir o reino, é você servir a Deus e ver Deus usar você para fazer tanta coisa por aí. E quando você chega em casa, problema. Aí no outro dia a Bíblia diz que Jesus está andando perto de Jericó. Aí a Bíblia diz que está uma grande multidão. De repente Jesus olha para cima, tem um anão em cima da figueira. Jesus olha para o anão e diz: anão, ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Jesus entrou no texto, é bem claro, Lucas 19. Jesus entrou sozinho? Não! Quem entrou com ele lá? Pedro, Tiago e João. E Jesus disse: Zaqueu, fica tranquilo, porque hoje veio salvação a esta casa. Aí Pedro volta para casa de novo. Alguém perguntou: e aí Pedro, como é que foi o trabalho hoje? Rapaz, foi bênção. O que aconteceu? Rapaz, fomos longe. Fomos lá para Jericó. Jesus entrou na casa de um ladrão, de um político corrupto. Mas quando Jesus entrou lá, o cara se converteu ele, se converteu a sogra, se converteu os filhos, se converteu com ela. Ou seja, a salvação foi grande. E aí? Por que ele não veio de novo hoje aqui então? Porque uma pergunta que não quer calar é o porquê. Que Jesus entrou na casa de pessoas que não andavam com ele. De pessoas que não tinham o mesmo grau, patamar de comunhão que Pedro tinha. Por que ele não entrou na casa de Pedro? Sendo que quem anda com Jesus
Quem está fazendo a obra é Pedro. Eita Deus! Quem está pagando o preço é Pedro. Aí a Bíblia diz que agora o amigo do mestre, Lázaro, morreu. Quarto dia, Jesus foi lá. Entrou em Betânia, ressuscitou Lázaro. O testemunho foi grande. Aí Pedro de novo chega em casa. Aí Pedro, foi onde? Betânia. Foi um negócio lá, rapaz, Lázaro já estava até fedendo, tinha até bicho nele. Mas quando Jesus chegou, mandou tirar a pedra, deu um grito só: Lázaro, sai para fora! E não é que Lázaro saiu com vida? É, Pedro. Então por que de novo Pedro não veio aqui? Quantas casas Jesus não entrou na Bíblia? Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e curou ele da lepra. Entrou na casa de Zaqueu e salvou a sua casa. Entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Aí o texto diz, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 14. Só que quem narra esse texto também é Marcos e Lucas. Eles vão narrar o mesmo texto. É que Mateus não conta, mas Marcos e Lucas contam. Tipo assim, ó, olha o que Marcos vai dizer no capítulo 1, versículo 29. Porque vale a pena ler. Abra aí comigo, por favor. É o mesmo texto. Marcos capítulo 1. E o versículo de número 29. E saindo naquele dia da sinagoga, foram à casa de Simão. O que era a sinagoga nos dias de Jesus? Era uma igreja. Então o texto diz, é bem claro: e saindo da sinagoga. Você sai da igreja no meio do culto? Bom, eu creio que não. É no mínimo desrespeitoso. É no mínimo antiético, sim ou não? Crente que é crente de verdade não arrasta o pé do culto enquanto o culto não terminar. Então Jesus foi na casa de Pedro, então depois que acabou, eita, como eu queria que você tivesse pregado essa palavra hoje. E talvez hoje seja o dia que ao acabar o culto, você vai de voltada com Jesus na tua casa hoje. Talvez hoje é o dia que está marcado na agenda de Deus, de Jesus entrar na tua casa. E Ele não vai entrar para tomar café, para pedir a senha do teu Wi-Fi. Ele vai entrar para ter uma obra grande. Ele vai fazer. Era um dia como qualquer outro, que Pedro menos pensava, mas foi o dia que Jesus escolheu para entrar dentro da sua casa. Todo milagre é assim, meus. Todo milagre costuma chegar na hora que a gente menos pensa. Toda a providência de Deus costuma chegar na hora que a gente menos espera. Aleluia. Aí Jesus naquele dia pegou Pedro de surpresa. Aí eu me perguntei, mas por que Jesus fez isso com o bichinho? Por que não avisou? Dava tempo de Pedro ter ficado em casa preparando um cuscuz para Jesus comer, um cafezinho com bolacha, um chazinho, não é verdade? Só que aí, se Jesus avisa qual é o dia que ele ia ir, daria tempo para Pedro arrumar a casa e colocar a casa em ordem. Sabe por que Jesus não avisou quando ia chegar lá? Para encontrar a casa do jeito que ela estava. Porque casa que está toda alinhadinha, casa que está toda bonitinha, casa que está tudo nos conforme, não precisa de visita de Jesus. É só casa que está bagunçada que Jesus entra. É só casa que o diabo entrou lá, bagunçou tudo, desorganizou tudo, que Jesus entra para quê? Para colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu vim lá de Itaquaquecetuba, que tem uma hora dentro do para chegar aqui
eu vou entrar e vou arrumar a bagunça que o diabo colocou aqui. Recebe esta palavra. Oh, levante uma mão direita só quem é crente. Levante uma mão direita lá em cima. Eu quero dar 1 minuto para você abrir a boca e adorar. Porque hoje é a noite da vitória. Hoje é a noite do milagre. A sua casa não vai ficar no prejuízo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eita glória! Você está caminhando, você está fazendo a obra. Não perde uma consagração. Sobe monte, desce monte. Vai vigília, vem vigília. Não perde uma tarde da bênção. E alguém está olhando para quê tudo isso? Jesus não vem. Jesus não chega. Está orando a cola, está fazendo a onda à cola. Tá não. Jesus já tem hora e dia. Vai entrar na tua casa. Então qual é a mensagem de Deus para a nossa vida hoje? Enquanto Ele não chega, continua orando. Enquanto Ele não chega, continua subindo o monte. Enquanto Ele não chega, continua adorando. Enquanto Ele não chega, continua pastoreando. Enquanto Ele não chega, continua na bateria, no violão, no baixo. Continua. E uma hora Ele chega. Quando Ele chegar, aí do nada Jesus disse: Pedro, hoje eu vou lá. Mas Pedro, o senhor não avisou nada. Fica tranquilo. Hoje eu vou lá. Eu não sei o jeito que estava a casa. Talvez louça na pia. Talvez um punhadinho de lixo atrás da porta. Talvez o sofá todo desarrumado que o filho de Pedro subiu, bagunçou tudo. Aí Jesus chega. E a visita de Jesus não é a visita do nosso pastor. Eu falo isso porque toda semana eu visito a casa de alguém. E não vou só para conversar, não. Vou mentir, não, irmãos. Eu vou para tomar um café. Se tiver um bolinho lá, glória a Deus, melhor ainda. Chego lá sem crédito, a primeira coisa que eu peço é a senha do Wi-Fi. Tem Wi-Fi aí? Só que aquela visita, irmãos. Uma coisa é eu fazendo uma visita. Outra coisa é Jesus. Porque o texto é bem claro. Jesus não sentou no sofá para fazer sala. Jesus não sentou no banco para esperar o café. A Bíblia diz que Jesus foi direto aonde a sogra de Pedro estava. Porque Jesus não faz rodeio para resolver problema, não. Aleluia. Jesus, Ele pode para você até demorar para chegar, mas quando Ele se levanta para fazer a obra, Ele vai direto aonde o problema está. Aonde está o problema na tua casa hoje? É o filho que desviou da igreja? É o marido que está na cachaça? Aonde é que está o teu problema? Então fique em paz, porque hoje, assim diz o Senhor, eu estou indo direto no problema. Pega na mão de alguém, se você pode, me ajuda a pregar aí, por favor. Pega na mão desse crente aí, pega na mão dele, levanta a mão dele assim, mais alto que você pode. Chacoalha ele para ver se ele está vivo. Chacoalha ele para ver se ele veio para o culto hoje ou ficou em casa. Diga para ele não faz rodeio. Diga para alguém, ele não faz rodeio. Ele vai direto no problema. Aí a Bíblia diz que Jesus não precisou de muita coisa, não. Hoje o pastor está inventando moda na igreja. É lenço ungido, canela ungida, é água ungida, é bateria ungida.
que a febre estancou na hora. Jesus entrou pela porta, a enfermidade saiu pela janela. E a Bíblia diz, olha o que o texto diz, e ela colocou-se de pé e passou a servi-los. Essa mulher não poderia morrer não, irmãos. Esse tipo de obreiro não pode morrer na igreja. Esse tipo de gente não pode morrer no campo missionário. Esse tipo de crente não pode faltar na igreja, porque ela vai entender que essa mulher gosta de servir. Porque a primeira coisa que ela faz depois que é curada é servir. Tem alguém na sua casa assim? Se por causa de alguma coisa parou de servir, tem alguém na sua casa? Fica tranquilo, porque quando Jesus chegar lá, Jesus vai voltar para servir de novo. Eu não sei quem desviou, quem parou, quem esfriou, quem desistiu, quem retrocedeu, quem voltou para trás, quem abandonou a fé, quem virou as costas para a igreja, mas quando Jesus entrar lá, Ele vai curar, e quem parou de servir, vai voltar a servir de novo. Levante uma mão para receber essa profecia. Quem parou de pregar, vai pregar de novo. Quem parou de cantar, vai cantar de novo. Quem parou de adorar, vai adorar de novo. Quem parou de evangelizar, vai voltar a evangelizar. Porque casa que Jesus entra, o obreiro não morre na cama de febre. Volta a servir, volta a servir, volta a servir. Mas em contrapartida, tem os que estão lá e os que estão aqui. Meu Deus! Que está na igreja, mas parou de servir. Até vem para o culto, mas parou de servir. O que emperrou você, o que neutralizou você, o que estagnou você, o que impede você de servir. A finalidade do cristianismo é esta, é servir. Servir a Deus e servir o próximo. Se arrancar essas duas coisas, a igreja perde a sua essência. Se arrancar essas duas coisas, o servir a Deus e servir ao próximo, para que igreja? Para que cristianismo? Para que evangelho? A finalidade para quem foi chamado por Deus é servir. Unicamente servir. Aí escuta só. Agora, de Jesus chegar em casa, enfermidade, febre, gente que não está servindo, não tem paz, não tem alegria. E o tempo que Jesus cura, a Bíblia diz que todos os enfermos que haviam na cidade foram trazidos para dentro daquela casa. E Jesus curou a todos. Você entendeu? Vou explicar. Jesus, dentro daquela casa, curou a todos. Jesus transformou uma casa que só tinha enfermidade, que só tinha doença. Jesus transformou esta casa num hospital. Como é a sua casa? Eu fiz esse rodeio todo só para terminar aqui. Como é a sua casa? Casa de crente deve ser um hospital. Pessoas têm que entrar na sua casa e sair de lá curadas. Não é sair piores do que entrar. Casa de crente não é para se reunir, para fazer panelinha, para falar mal do pastor. Eu já disse bem claro para os meus conhecidos: minha casa, a porta está fechada para quem gosta de falar de pastor. Quer falar de pastor? Fale em outro lugar. Na minha casa, ou você vem para falar de Deus, ou você vem para falar da Bíblia. Porque a minha casa, Deus chamou ela para ser um hospital. Crente, a tua casa será um hospital, assim diz o Senhor. Aleluia. Quem entrar na tua casa sairá de lá curado, sairá restaurado. Porque na tua casa é um hospital. Deus é um
você é o enfermeiro desse hospital, se coloca de pé. Eu quero orar por você agora.